princípio da seletividade. Pode estar com IPI e IPI e ICMS. Qual dos dois é seletividade compulsória? E qual é a facultativa? Quais são os únicos dois que nós chegamos para poder proteger para sancionar um ato ilícito? IPTU e mas a vida pode proteger pelo valor da riqueza, desde 88 imposto de renda, após a emenda 29 de 2000, qual é o imposto? Qual é o imposto sobre alíquotas diferenciadas pelo tipo e utilização do veículo? Pode ser pelo critério nacional e importado? Pode ser pelo tipo de combustível? Vai dar essa galera mesmo. Vamos falar de CDN. CDN na veia. Bom, veja só ver o filme passando aqui na sua mente, tá legal? Não é para confiar no computador. Eu quero chegar com você na relação jurídica obrigacional tributária. A relação jurídica entre o fisco e o contribuinte. Não copia. Olha para mim, concentração total. A lei que eu tributo, que chega a hipótese de incidência, você pratica o pago típico, o tributo incide e o pago gera a relação jurídica obrigacional tributária. Só olha, de novo, visualiza, quem foi o aluno vai ter ligado com a escola de quadro. A lei L, que chega a hipótese de incidência, HI, você pratica o pago típico, é pago gerador da relação jurídica obrigacional tributária. Nascida e estruturada essa relação jurídica entre o fisco e o cidadão, ela, como qualquer relação jurídica obrigacional, tem um sujeito ativo, um sujeito passivo, e esse sujeito passivo, saúde, tem que cumprir prestações em favor do sujeito ativo. Eu quero te fazer algumas perguntas sobre essa formação da relação jurídica obrigacional tributária. A lei de tributo, chega a hipótese de incidência, você pratica o pago gerador, nasce a relação jurídica obrigacional tributária. Tem um sujeito ativo, um sujeito passivo, e o sujeito passivo tem que cumprir prestações em favor do sujeito ativo. Na primeira parte do gráfico, a lei de tributo, em regra, qual é a lei de tributo ordinário complementar? Porque em regra nós temos que na vida ser uns, mas excepcionalmente tributos em lei complementar. Fala para mim, vai ser o caso do empréstimo, imposto de renda, contribuições de renda, residuais de seguridade social e imposto sobre grandes. Então, qual é a lei de tributo? Vai ser necessário a lei complementar para empréstimo, imposto de resíduo, contribuições residuais de seguridade e imposto sobre grandes. A lei que é o tributo descreveu a hipótese de incidência, o ato gerador e abstrato, a hipótese de incidência, eu pratiquei o pago típico. Vai para o Deus, irmão. O pago ocorre, pago típico, o pago gera a relação jurídica obrigacional tributária. Podem ficar na minha prova amanhã. Minha, eu estou com vocês, irmão. E olha o espírito que é um ajuda com a sua, da nossa prova, minha também. Poder criar essa obrigação tributária. A, o lançamento. B, a publicação da lei tributária. C, concorrência do pago gerador. Concorrência do pago gerador. Amanhã você vai marcar a relação jurídica obrigacional tributária nasce, se forma, se é de concorrência do pago gerador. A obrigação tributária nasce de concorrência do pago gerador. Nascida a relação jurídica obrigacional tributária, há um sujeito ativo, há um sujeito passivo, e esse sujeito passivo terá que cumprir prestações em favor desse sujeito ativo. Sobre essas prestações, na prova de amanhã, vamos indagar o que é obrigação principal, o que é obrigação acessória. Obrigação de pagar é obrigação o quê? Pagar tributos, penalidades, é obrigação de pagar principal. Mas se for obrigação de procedimento, dever de conduta, emitir uma nota, segurar um livro, declarar a origem de uma renda, é obrigação a? Então a obrigação de pagar é a obrigação principal e a obrigação de procedimento é a obrigação acessória. Vamos trabalhar nesse tema aqui. A obrigação principal é a obrigação de pagar tributos, penalidades. Se a obrigação de dar de riqueza, dar dinheiro, decorre sempre da lei. Essa legal? Só a lei de tributos, só a lei de penalidades. A obrigação principal decorre sempre da lei. Mas a obrigação acessória, dever de procedimento, não necessariamente precisa vir da lei. A obrigação acessória pode decorrer da legislação tributária. Cuidado, a obrigação acessória não depende de lei. Se cair amanhã você vai seguir com convicção, é uma das 40 que você, no mínimo, vai acertar. A obrigação acessória decorre da legislação tributária. Professor, eu não estudei tributário. Qual a diferença de lei e legislação? Legislação é a expressão que a gente usa para que indiquemos
todo o rol, todo o acervo de pontos normativos. A lei e todas as outras. Legislação envolve leis, tratados, convenções, decretos, normas complementares, o Conselho de Legislação, inclusive está no 96 do CNM. Então, a obrigação acessória decorre da legislação, a obrigação principal somente da lei. Galera, surgida a relação jurídica obrigacional tributária, quem pode ser sujeito ativo? Quem pode ser sujeito ativo? Dois tipos de pessoas podem ser sujeito ativo. De um lado, os entes federativos. Do outro lado, as entidades parafiscais. Entidades importantes como o INSS, SESI, SENAI, que formam um fisco paralelo, um fisco lateral para fisco. Os entes federativos e as entidades parafiscais. Vamos indagar amanhã, né? Tia Flávia, tio Vinícius, já estão com as questões prontas de tributário. E eles vão lhe perguntar qual é o nome do atributo que os entes federativos têm quanto aos tributos que cobram e arrecadam, e qual é o nome do atributo que as entidades parafiscais têm para que possam cobrar e receber os tributos que elas recebem. Escuta, os entes federativos têm titularidade plena sobre seus tributos, inclusive legislam o que uma autarquia nunca fará. O atributo que um ente federativo tem sobre os seus tributos é muito mais amplo do que a entidade autárquica ou a parafiscal tem. O nome que vou lhe perguntar na prova, que indica o que os entes federativos têm, é competência tributária. Os entes federativos são dotados de competência tributária. Já as entidades parafiscais não têm competência. Competência é a titularidade plena do tributo. É o poder de instituir, legislar, fiscalizar e arrecadar. As entidades parafiscais, como sujeitos ativos, elas têm apenas capacidade tributária ativa. Vou lhe perguntar, quem tem capacidade tributária ativa? As entidades parafiscais. Quando eu uso o nome camisa e o nome casaco, é tudo de vestir, mas não é igual. INSS e União arrecadam tributos. São sujeitos ativos, mas não é igual. INSS não legisla, União legisla. Na linguagem se codifica com palavras diferentes aquilo que você quer mostrar que não é igual. Competência tributária é signo linguístico que indica algo maior do que capacidade tributária ativa, que é signo de linguagem que indica algo menor. As entidades parafiscais não têm competência, elas têm capacidade tributária ativa. Já os entes têm competência. Na sujeição passiva, primeiro ponto, quem pode ser sujeito passivo na relação tributária? Qualquer pessoa, basta existir e não ser coisa, qualquer pessoa, jurídica, física, de direito público, de direito privado, com personalidade, sem personalidade, espólio, condomínio, massa falida, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo. Atenção, o sujeito passivo se divide em dois blocos. O sujeito passivo regra e o sujeito passivo